Olá, pessoal, tudo bem? Durante essa semana estaremos estudando sistemática e classificação biológica. Pegue sua apostila e acompanhe a explicação. Fundamentos da classificação biológica. Sistemática. O que é a sistemática? É o ramo da biologia que estuda a diversidade, a variedade biológica, a biodiversidade. Quais são os objetivos da sistemática? Primeiro, descrever essa diversidade biológica. Segundo, nomear cientificamente os seres vivos. Terceiro, desenvolver critérios para organizar a diversidade. E quarto, compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica em todos os ecossistemas, em todos os biomas terrestres. A sistemática apresenta os seus resultados por meio da classificação biológica ou taxonomia. O que é taxonomia? Taxonomia é um sistema sintético, ou seja, um sistema criado pelo ser humano que organiza os seres vivos em categorias, em grupos hierárquicos, né? Ou categorias taxonômicas, ou táxons. A origem da moderna classificação biológica. O pai da classificação biológica é o naturalista sueco Carl von Linné. Ele viveu entre 1707 e 1778. Ele é conhecido como Linneu. Seu livro, onde ele propõe toda a classificação biológica, chama-se Systema Naturae, que foi publicado em 1735. Então, vamos agora estudar algumas das regras da classificação da nomenclatura científica biológica. O nome científico de todo ser vivo sempre deve ser composto de duas palavras. Então, é considerada uma nomenclatura binomial. Ao exemplo, canis familiares. Canis familiares é o nome do cachorro, tá? Não é só canis, é canis familiares, é o nome do cachorro. Canis lupus é o nome do lobo, é um nome duplo. Homo sapiens é o nome do ser humano, nome biológico do ser humano. Girafa camelopardalis é o nome da girafa. Felis catus é o nome do gato. Zea mains, milho. Feretima havaiana é o nome da minhoca. Solanum tuberosum é o nome da batata inglesa, da batatinha que a gente usa para fritar, da batatinha frita, né? É a batata inglesa. Bom, vamos entender agora essa nomenclatura científica, né? Esse nome duplo, essa nomenclatura binomial. Esse nome é do animal, da planta, enfim, desse ser vivo, representa o que chamamos de espécie, tá? O primeiro nome da espécie refere-se ao gênero. E os dois nomes juntos referem-se à espécie. E o segundo nome, professora, o que é esse lupus? Então, não é a espécie? Não. Espécie é Canis lupus. Gênero, Canis. O lupus, ele tem uma nomenclatura assim. Ele é um epíteto específico, ou seja, é uma parte da espécie, do nome da espécie. Então, o nome do gênero e da espécie, eles sempre, os dois sempre devem ser sublinhados ou escritos em itálico, tá? Quando eles são sublinhados, é um traço para cada nome. Um traço para o canis, um traço para o lupus. Quando é itálico, não há necessidade de se sublinhá-los. O gênero, ele sempre é escrito com inicial maiúscula. Sempre.
O epíteto específico, ou seja, no nosso exemplo, lupus, ele sempre é escrito com inicial minúscula, da forma como você está observando ali no Canis lupus. Os nomes científicos das espécies biológicas devem ser destacados no texto. Sempre esse destaque deve ser em itálico ou pode ser grifado. Então, observe o exemplo. Canis familiares em itálico. Ok, sem traço. Inicial maiúscula do gênero, Canis, e o epíteto específico, familiares, com inicial minúscula. Canis familiares, não escrevo em itálico, então eu preciso sublinhar. Lembre-se que esse grifo deve ser separado. Um grifo para o gênero e o outro grifo para o epíteto específico. A primeira letra do nome da espécie é sempre maiúscula. Estou destacando novamente porque é uma informação muito importante. Nomenclatura científica é sempre escrita em latim. Por quê? Porque o latim é uma língua morta, isto é, não sofre mais variações e é reconhecida no mundo inteiro, facilita a comunicação entre os cientistas. Então, nós temos a nomenclatura científica e a nomenclatura que é usada no dia a dia, que é comum a todos, tá? Então, Canis familiares é a nomenclatura científica e o nome vulgar, né, o nome geral, generalizado, que todo mundo utiliza, né, é cachorro, ok? Observe essas ilustrações. Olhando rapidamente, parece o mesmo animal, certo? Sim, mas não são iguais. Não é o mesmo animal. São parentes entre si. Veja que o primeiro nome do gênero, é igual nos três. Paroaria. Então, eles são do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Se você olhar com mais atenção, você vai perceber alguns detalhes, até mesmo na coloração das penas, né? Diferentes, ok? Do jeito, da estrutura das penas, é um pouco diferente um do outro, tá? Então, eles são do mesmo gênero, Paroaria, mas são espécies diferentes. Então, nós temos o Paroaria coronata, o Paroaria bayeri e o Paroaria dominicana. O nome que vem embaixo do nome científico é um nome comum, é um nome popular, o nome vulgar, que é o mais conhecido na região onde essa ave é encontrada. Então, o Paroaria coronata, o nome popular desta ave, no sul do Brasil é cardeal, no Pantanal é o galo da Campina. O Paroaria dominicana, no Nordeste, ele é chamado de galo da Campina. Veja como ali do Paroaria coronata e Paroaria dominicana, eles têm o mesmo nome, mas até mesmo o mesmo nome popular em regiões diferentes do Brasil. E o Paroaria bayeri é chamado de cardeal no Mato Grosso, ok? Agora, imagina se não existisse a nomenclatura científica para o estudo dessas aves, a confusão que seria, né? Então, o nome científico, ele consegue fazer a distinção entre os animais, ok? Que muitas vezes nós não percebemos isso no nome popular, né? Usado pelas pessoas no dia a dia de diversas regiões do Brasil até do mundo. Categorias taxonômicas. A espécie é a categoria taxonômica básica de classificação. O que é espécie? Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes entre si que são capazes de se cruzar e produzir uma descendência fértil. O exemplo de espécie, Canis familiares, né? É o cachorro, o nome científico dessa espécie, Canis familiares. Quais são as categorias taxonômicas, ou seja, as categorias de classificação dos seres vivos? Reino é o mais abrangente. Depois, nós temos filo, classe, ordem, família, gênero e o mais específico, né, que é o nome do ser vivo,
é espécie. Novamente, nós temos aqui uma ilustração que exemplifica essas categorias taxonômicas. Reino mais abrangente, reino Animalia. Filo Chordata, quer dizer, são somente os cordados. Então, eu estou excluindo os invertebrados. Né? Subfilo Vertebrata, quer dizer, o grupo dos vertebrados. Então, eu tiro os protocordatos. Classe Mamália. Então, aqui, classe Mamália são só os mamíferos. Ordem carnívora. Então, somente os animais carnívoros. Eu estou excluindo os herbívoros. Então, veja que vai afunilando essa classificação. Família Canidae. Então, são os canídeos. Né? Gênero Canis, mais afunilado. E aí chega a espécie que é Canis familiaris. Outro exemplo, partindo agora do mais específico ao mais abrangente. Então, espécie Canis lupus, que é o lobo, o gênero Canis, família Canidae, ordem carnívora, classe Mamália, filo Chordata e o reino mais abrangente é o Animalia. Então, observem aqui que muitos animais têm um grau de parentesco entre si, mesmo que seja distante, né? Então, nós temos ali ó, os carnívoros, né? Nos carnívoros, até então, a gente estava vendo exemplos da família Canidae, mas também nós temos a família Mustelidae, né? Dentro dessa família Mustelidae, nós temos ali os gêneros Lutra, Mephitis, né? Que é o toirão e a lontra. São de gêneros diferentes, mas pertencem à mesma família, pertencem à mesma classe. Então, nós temos também ali a família dos felídeos, Felidae. Nós temos a pantera, o gênero Panthera, e a espécie Panthera pardus, que é o leopardo. Ok? Sistemática moderna. Como acontece atualmente o sistema de classificação biológica, através de árvores filogenéticas, que são diagramas que representam as relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos. Então, observe a imagem, né? São características que são observadas em diferentes seres vivos que os separam, essas características é que fazem as separações nos grupos que nós conhecemos, que nós temos hoje, de seres vivos, ok? Utilizando novamente esse exemplo, nós podemos perceber que a sistemática filogenética, ela navega no campo da biologia comparada e procura estabelecer graus de parentesco entre os seres vivos, analisando e comparando as características compartilhadas ou não compartilhadas a partir, dentro dessa ideia, de um ancestral comum. Outra linha de estudo dentro da sistemática atual é a cladística, quando reúne-se em um grupo taxonômico, um grupo de classificação, apenas organismos descendentes de um mesmo ancestral que viveu no passado. Aí que nós temos o grupo dos monofiléticos, que é o grupo de espécies que apresentam um ancestral comum exclusivo só daquele grupo, e o polifiléticos. Então, os polifiléticos são grupos de espécies que descendem de diferentes ancestrais. Como saber se determinados organismos tiveram o mesmo ancestral no passado? Organismos com um ancestral comum exclusivo compartilham certas características. Essas características são chamadas de apomorfias ou características derivadas, que não estavam presentes antes do ancestral comum e surgiram nele por uma modificação de uma condição mais antiga, que é chamada de plesiomorfia ou característica primitiva. São as novidades evolutivas dentro da ideia da teoria da evolução, como, por exemplo, glândulas mamárias em mamíferos. Na cladística, a representação da classificação biológica ocorre através de gráficos, e esses gráficos são chamados de cladogramas.
Os cladogramas, eles diferem-se das árvores filogenéticas em que novas espécies, elas surgem sempre pela divisão em duas de uma espécie ancestral, a qual desaparece. Cada nó do cladograma representa o processo de cladogênese, que originou os dois novos ramos. Vamos ver como isso acontece. Então, observem aqui, eu tenho um ancestral, né? Que, com o passar do tempo, essa espécie aqui, né? Aconteceu alguma mudança, alguma variação, em que essa variação, essa mudança, deu origem a duas espécies diferentes. Sempre num cladograma vai acontecer isso. Isso é próprio, é característico do cladograma. Uma espécie ancestral que, com alterações nas suas características, dará origem a duas espécies diferentes, certo? Então, veja aqui, ó. Então, nós temos outro exemplo, né? Uma espécie ancestral, uma espécie aqui ancestral, tá? Vou mostrar aqui, ó, que deu origem às duas outras espécies, certo? Tá? E aconteceu aqui novamente uma outra característica que separou essa espécie ancestral entre outras duas espécies, a B e a C, tá? Esse ponto onde há a divisão, tá? É chamado de nó, certo? Isso aqui é um nó. Então, há esse pontinho onde houve essa divisão entre as espécies, chamado de nó. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Tá? De um cladograma. Então, é sempre esse padrão, esse modelo. Nós temos as características, certo? Que vão dividindo, vão separando os grupos de seres vivos, ok? Mais um exemplo de cladograma, né? Separando os grupos de seres vivos aqui. Então, nós temos o ancestral comum, tá bem aqui, certo? E dele partem, aqui, olha só, tem um nozinho aqui. Vão partir as bactérias, então, no caso aqui, os procariontes, e nessa outra linha surge uma característica diferente. Qual é essa característica? Célula eucarionte, né? Na célula eucarionte, olha o nozinho, eu vou ter aqui o grupo dos fungos, tá? E os outros grupos. Esses outros grupos são aqueles que têm tecidos. Os fungos não têm tecidos verdadeiros, mas esses outros grupos que partem aqui, ó, onde eu estou mostrando, né, que chegam até esse nozinho, tem tecidos, certo? E aqui outra característica, que vai separar a mariposa, os insetos, né, dos vertebrados. Qual é essa outra característica? Crânio, certo? Aí nós temos aqui peixes e os demais animais que tem o nozinho, aqui o nozinho, que tem essa característica, são os pulmonados, tem pulmões. Então, os peixes respiram por brânquias. Então, temos os outros grupos de animais que respiram por pulmões. Tem mais um nozinho, mais uma característica. Lagartixa ainda é por pulmão, mas não tem pelos. Mas os ratos têm pelos. E assim por diante. Aqui, mais um exemplo de cladograma, né? Então, veja só, parte de um ancestral comum, nesse caso aqui, de todas as aves, e aí ele vai separando por características, separando os grupos, fazendo as classificações por características que vão aparecendo ao longo do tempo.
Bom, agora vamos conhecer os reinos dos seres vivos, né? E as características básicas e gerais desses reinos. Então, nós temos o primeiro reino, que é o reino Monera. São indivíduos aqui unicelulares, procariontes. A maior parte deles tem parede celular, não tem tecidos. A nutrição, eles são heterótrofos ou autótrofos, aqui é uma variedade. E os representantes são as bactérias e as cianobactérias. Segundo reino é o reino protista. Nós temos aqui espécies uni- ou pluricelulares, todos são eucariontes. A maioria das algas, elas têm parede celular. Os protozoários não têm parede celular. Não são indivíduos que são dotados de tecidos na sua organização e estrutura corporal. Nós temos aqui espécies que são heterótrofas, outros que são autótrofos. E quem faz parte do grupo, no reino protista, algas, protozoários e mixomicetos. Reino fungi, indivíduos unipluricelulares, todos eucariontes, todos com parede celular, não possuem tecidos, são heterótrofos, ou seja, não temos nenhum representante aqui que faz fotossíntese ou quimiossíntese. E quem faz parte do grupo fungi, do reino fungi? Leveduras, mofos e cogumelos. Reino plantê, todos pluricelulares, eucariontes, com parede celular, né, feita de celulose, com tecidos na sua estrutura corporal, são autótrofos, ou seja, fazem fotossíntese. Exemplos, né? Reino plantê são as plantas, reino vegetalia, reino metáfita, são nomes, são sinônimos. Reino animalia ou reino metazoa, todos são pluricelulares, eucariontes, não tem parede celular na sua estrutura celular, né? Eles são dotados de tecidos, são heterótrofos, ou seja, os animais, né, não fazem fotossíntese, nós não temos animais autótrofos, ok? E como exemplos, fazem parte do reino animalia, são os animais. Então, pessoal, terminamos a nossa videoaula. Espero que tenham compreendido o conteúdo que nós estudamos, façam as atividades com bastante atenção, participem da nossa sala de aula virtual. Deus os abençoe, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.